Certo. Vamos continuar aqui. O que que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o Makefile, eu vou colocar já o que é. Ele vai fazer aqui mystring.o, que depende do mystring.c, e aí ele vai fazer gcc.o mystring.o menos c mystring.c. Agora o única, que vai ser o programa total, ele depende do única.o e depende do mystring.o. E para compilar ele eu vou fazer "-o única.o mais string.o". Eu vou fazer aqui que o all depende do única. E vou fazer que o run depende do única e ele roda o única. E vou fazer o clean. O clean ele dá um rn no única.o mystring.o e o única, certo? Então, só testando aqui, make clean. Tá? Ele tá reclamando que não tem os outros carinhas ali, mas se eu der um make, tá faltando o mystring.c. Ele tá reclamando que ele não consegue criar uma string.o porque ele não conhece o mystring.c. E ele tá correto, de razão. Nós vamos fazer agora o mystring.c. .c. Ok, aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos incluir o mystring.h, tá? E vamos implementar o que nós temos no mystring.h. Tá? Vou pegar aqui. Eu tenho esses dois carinhas aqui. Tá. Para ficar totalmente completo, eu vou fazer aquilo que eu falei que a gente tem que fazer nos .h. Esse aqui é um tipo de coisa que você não precisa fazer quando os teus projetos estão pequenos, mas quando os projetos começam a crescer, é legal você começar a fazer isso daqui já. E, de novo, é uma formulazinha, tá? Por enquanto é uma fórmula, depois a gente vai entender o que significa essas coisas, mas a gente vai ter uma aula sobre pré-processamento, não muito grande, mas a gente vai ter uma aula assim. Mas, basicamente, isso aqui é uma maneira de você proteger, de você fazer várias inclusões no mesmo ponto H. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos implementar esses caras aqui. E nós vamos implementar, olha só, nós vamos implementar eles, tanto o que faz o que vê o tamanho da string quanto o que faz a cópia da string, certo? E vamos implementar da maneira, vamos dizer assim, mais C possível. A gente tem aqui um contador, vamos chamar ele de len, começa com 0, e enquanto, vamos lá, enquanto str1 diferente de /0, passa str1 e len mais. Quando ele terminar, ele retorna o len. Certo? Tranquilo aqui, Beatriz? Tranquilo. Dá para entender exatamente o que está acontecendo aqui, né? Sim. Ele está comparando o cara que o str1 está apontando, se enquanto ele for diferente de 0, ele vai avançando. Quando ele avança também o contador. Então, eu sei que o len guarda para mim quantas vezes ele avançou, tá bom? Nós vamos voltar depois e dar uma simplificada nisso, porque isso aqui ainda não está. Eu prometi que hoje a gente vai fazer completamente como seria a solução em C, e aqui não está ainda como é a solução em C, e a gente já vai arrumar isso, tá bom? Mas a gente vai fazer a cópia também. A cópia, ela é bem parecida. A cópia seria assim, repara que eu copio do str2 para o str1, correto? Uhum. Então, enquanto o str2 for diferente de /0, o que eu faço? Eu vou copiar que tá, o que tá no o cara que tá sendo o conteúdo do cara apontado para o str1, eu atribuo no conteúdo do cara apontado para o str2. Falando melhor, o cara apontado pelo str2 recebe o que está apontado para o str1. E aqui eu inverti, é o contrário, str2 e aqui é str1. Então, quer dizer, o cara que está sendo.
O cara que está sendo apontado para o STR1 recebe o conteúdo do cara que está sendo apontado para o STR2. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer os dois andarem. E é isto, certo? É só isto. Quando esse cara aqui chegar no final, ele termina. Ah, falta, óbvio, ainda eu tenho que terminar com STR2 recebe barra 0. STR1. STR2 é o que está sendo copiado, recebe barra 0. Tá bom? Eu acho que está tudo ok. Beleza, o make está funcionando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai testar esse cara aqui. Eu vou pausar a... Vou pausar. Então, aqui o que a gente fez aqui, eu peguei uma letra de uma música, certo? Uma música aqui do Tim Maia que a gente vai estar utilizando para rodar o meu programa. Uma coisa que pode acontecer, que acontece, como funciona exatamente isso, a gente vai ver depois, mas quando eu for rodar o programa, eu posso fazer assim, olha, única, e aqui eu vou dizer qual que é a quantidade de letras, de linhas que eu tenho que ler. Então, no caso aqui, tipo 3. Então, olha, Nilson, ICC1. Tá, tem a primeira que vai sobrar ali de qualquer forma e tal. E aí eu tenho isso daqui. A primeira, aquele enter que sobra lá no 3, foi o primeiro que ele leu ali. Depois a Denilson e CC1. Então, basicamente, está funcionando. A única coisa que eu posso fazer é que eu posso, ao invés de eu ter que ler toda vez esse carinha aqui, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso preparar um arquivo. Isso você pode fazer isso com qualquer programa, tá? Eu posso preparar um arquivo, texto, e na hora que eu estou rodando o programa, eu posso fazer assim, ó. Isso funciona no Windows também, eu imagino, tá? Eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui? Você consegue ver a última linha do meu terminal aqui, Beatriz? Tá dando pra ver sim. O que eu estou dizendo aqui? Agora. Tá. Tá. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, olha, eu vou rodar o programa única e vou direcionar a entrada desse arquivo aqui. Então ele vai parar de me perguntar para pedir que eu digite as coisas. Quando ele precisar ler alguma coisa, ele vai ler a partir do arquivo. Então esse comandinho aqui, na linha de comando, não tem nada a ver com C, entendeu? Aqui não está falando de C, não, está falando de Linux. Isso aqui deve funcionar no Windows também, mas tem que ver como é que o Windows faz isso. Eu acredito que é exatamente igual, mas eu não posso pôr a minha mão no fogo. O fato que ele está falando aqui é simplesmente o seguinte, olha, o Linux está falando, olha, roda o Única que você criou aí, mas não fica pedindo as coisas pelo teclado, não. Pega as coisas a partir desse arquivo aqui, tá bom? E aí, tá lá, funcionou, beleza, ela partiu, voltou, tal, tal, tal. Então, a primeira parte do que a gente tinha que fazer está funcionando. A gente tem aqui o nosso programa. Ah, eu vou colocar no Makefile. Por enquanto a gente vai rodar sempre com o Tim. Então, quando eu der um make run, é isso aqui que ele vai me dar, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, Beatriz? Tranquilo. Beleza. Isso aqui de redirecionar é bem útil quando você tem que rodar repetidamente a mesma coisa, entendeu? Então, você não quer que toda hora você ficar digitando, você está dizendo assim, olha, em vez de ficar pedindo para o cara digitar no teclado, leia a partir desse arquivo aqui, como se fosse o teclado, certo? Então, o que tem no arquivo é o que vai ser jogado para o cara no teclado. Tá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos dar mais um passo na direção do que a gente tem que fazer. Aqui, você está reparando que mesmo quando os arquivos estão repetidos, com as linhas estão repetidas, ele está jogando todas as linhas também. Então, ele está fazendo um pouco diferente do que a gente tinha proposto a fazer. Ele está colocando todas as linhas, mesmo quando a linha já existe. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos mudar o programa um pouquinho para ele vai ler todas as linhas, só que ele não vai guardar a linha se a linha já existe. Tudo bem? Se a linha já existe, ele não vai guardar essa linha. Ele vai simplesmente anotar que tem uma linha a mais. Ah, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e vou criar um conta linha. E aí ele também tem N, certo? Esse conta linha. Por quê? Ah, tem mais aqui. Nesse daqui, eu vou fazer que o
conta a linha da posição I recebe 1. E aqui eu vou imprimir %D conta a linha da posição I. Olha só, o que eu fiz? Eu simplesmente tenho um cara que ele está contando as linhas, é um vetor de tamanho n. Esse vetor, ele por enquanto, todos eles, ele vai estar marcando que todo mundo é 1. Olha lá, todo mundo é 1. O que a gente vai fazer agora, a gente vai tentar mudar esse cara para ele, se ele perceber que já tem uma linha, ele não coloca essa linha, ele não guarda essa linha, ele simplesmente vai incrementar esse contador. Entendeu a lógica, Beatriz? Deu pra entender sim. Tá bom. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte, a gente precisa de, uma vez que eu tenho a linha, eu tenho que conferir se essa linha já foi guardada, tá? E aqui vou colocar mais um carinha, eu vou precisar de mais um carinha que é o num linha. Começa em 0. Depois já vai ficar claro por que eu preciso desse carinha aqui. Eu preciso de conferir, olha só, aqui na linha 14, eu leio uma linha do meu arquivo. Acontece que agora, antes de eu fazer todo esse processo de guardar a linha, eu vou conferir se essa linha já não foi guardada. E se essa linha já foi guardada, eu não guardo ela de novo. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa comparar essa linha aqui com todas as linhas que já foram guardadas. Com todas as linhas que estão lá em cima. Certo? Então, beleza. Eu leio a primeira linha, não tenho que fazer mais, não tenho que comparar com nada. Quando eu leio a segunda linha, eu tenho que comparar com a primeira. Quando eu leio a terceira linha, eu tenho que comparar com a segunda e com a primeira. Quando eu leio a quarta linha e assim por diante, tá bom? Esse num linha aqui, ele vai ser um contador que me diz a quantidade de linhas diferentes que eu já guardei, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente leu a linha, aí a gente vai andar aqui, vamos criar uma flag, que é linha velha. Linha velha, ela é falsa. E a gente vai fazer um for, um outro for aqui dentro, que vai de 0 até num linhas, melhor chamar de num linhas. J mais, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai comparar a linha J com a linha que eu acabei de ler. Para comparar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar um mystrcmp, tá? Eu vou comparar a linha que eu acabei de ler com as linhas na posição J. Cara, esse carinha aqui é estranho, mas para vocês não terem um baque na hora que forem usar a biblioteca correta, ele faz assim, olha, ele retorna 0 se as linhas forem iguais. Entendeu? Repara que ele não está... a gente pode mudar. str eq. Aí fica mais fácil. str eq. str equal. Aí tudo bem. str equal quer dizer, se ele retornar 1, quer dizer que as linhas são iguais. Se ele retornar 0, quer dizer que as linhas são diferentes. Então, tudo bem. Repara que se você sabe usar string no strcmp, ele não é se elas são iguais, ele compara as duas linhas. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. O que acontece se eu descubro que as duas linhas são iguais? A linha que eu acabei de ler e alguma linha que já está lá nas minhas linhas. Beatriz, o que a gente faz? Tem que aumentar o contador. No caso, o contador. Boa. A gente tem que aumentar o contador. A gente vai fazer isso. Só que a gente vai fazer isso depois, tá? Ou a gente faz já. Vamos fazer já, né? Já que a gente já sabe. A gente vai pegar o conta linha da posição J mais 1. A gente vai marcar a flag lá, dizendo que a linha é velha. E a gente vai quebrar. Certo? Então, aqui, se eu achei um cara com a mesma linha, eu incremento, foi bem lembrado, poderia ter feito isso depois, mas aqui tá bom também. Eu incremento a linha, marco a linha como sendo linha velha e quebro.
Por que eu marquei ela como sendo linha velha? Porque essa parte que a gente está fazendo aqui embaixo, eu só preciso se a linha for nova. Concorda? Uhum. Então eu não preciso fazer aqui. Agora eu posso fazer o seguinte, olha, se não linha velha, certo? Se não for uma linha velha, aí eu passo essa parte aqui. Agora a única diferença é que você veja que eu estou colocando, eu estou trabalhando com a linha I aqui. Só que eu não estou mais usando, por exemplo, a linha I que eu estava lendo antes, era todas as linhas que eu tinha. Eu tinha 10 linhas, então tinha linha 0, linha 1, blá, blá, blá. Agora não é mais assim. Porque eu posso, vamos supor que as 5 primeiras frases sejam iguais. Então eu não vou ficar criando, fazendo cópias das frases 5 vezes. Eu vou ver, não, isso aqui é uma linha velha. A única coisa que eu vou fazer aqui então é o seguinte: ao invés de eu pegar e colocar na posição I, eu tenho que colocar na primeira posição desse vetor que eu ainda não coloquei ninguém. E aí é um padrãozinho que a gente costuma aparecer em várias coisas de programação também. Olha só, quando a gente começa aqui na linha 11, a quantidade de linhas que eu tenho guardado é zero, certo? Se a quantidade de linhas que eu tenho que guardar é zero e eu tenho que guardar a primeira linha, qual que é o índice de onde eu vou guardar a primeira linha, Beatriz? 0. Zero. Então, esse i aqui funciona se eu colocar num linhas aqui. Aqui também eu posso colocar num linhas. Aqui eu posso colocar num linhas. Aqui eu posso colocar num linhas. Só falta uma coisa. Incrementar uma linha no final? Exatamente. Exatamente. Dizer que eu tenho mais uma linha. Certo? Dizer que eu tenho mais uma linha. E aí, para a gente terminar, a gente só precisa fazer o seguinte. Agora, eu não vou até N na hora de imprimir. Certo? Certo, vai até no linhas. Vou até num linhas. E na hora de desalocar, quantas vezes eu aloquei? Eu vou até N ou até num linhas? A gente tem que decidir. No linhas também. Num linhas também. Certo? Ok. Bem, eu vou parar aqui porque está ficando muito longo. A gente já volta para a gente terminar. Para a gente terminar esse programa aqui, a única coisa que está faltando é o quê? Está faltando a gente implementar esse str equal. Tá? A gente vai parar e na próxima gravação